Olá, paz do Senhor Jesus, amém? Se você não me conhece, eu sou Isabela e venho aqui para deixar uma palavra de Deus para você. Se encontra no livro de Josué, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 10, e diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois disso que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinrom e ao rei Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafot-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos contra eles, muito povo, em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos cortarás os tendões, e aos seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Aos seus cavalos cortou-lhes os tendões, e aos seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que, após conquistar Jericó, Josué e o exército israelita conquistaram várias outras cidades. E a fama de Josué faz com que o seu nome chegue aos ouvidos dos reis das cidades vizinhas, que ainda não haviam sido conquistadas. E existia um rei chamado Jabim, rei da cidade de Azor, que era uma cidade fortificada, uma cidade grande, e esse rei, ao se sentir ameaçado por Josué, ele faz contato com outros reis para unir seus exércitos e pelejarem contra Josué e o exército israelita. Eu quero te dizer que tem pessoas que se sentem ameaçadas por você, mas não por você, não pelo que você é, mas pelo Deus que habita em você, pelo que você é em Deus, pelo Deus que trabalha através da sua vida. E por se sentirem ameaçadas, elas vão se unir com outras pessoas para tentar pelejar contra você. Mas olha o que o Senhor disse para Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Aos seus cavalos cortarás os tendões, e aos seus carros queimarás. A palavra do Senhor é bem clara. Por que Deus manda Josué cortar os tendões dos cavalos daquele exército e queimar os carros? Porque o Senhor estava paralisando a perseguição contra Josué e contra o povo de Israel. E assim é com você, assim é comigo. O Senhor paralisa os nossos inimigos. O Senhor dos exércitos, ele tem toda a estratégia. Eles podem vir a se juntar, eles podem vir a pelejar, mas não podem prevalecer, assim diz o Senhor. E a palavra vai dizer que no lugar onde eles se juntaram, onde eles acamparam para surpreender Josué e o exército israelita, eles mesmos foram surpreendidos por Deus. Josué obedeceu a ordem do Senhor, queimou os carros, cortou os tendões, paralisou o exército e ali surpreendeu eles. E assim vai acontecer na sua e na minha vida. O Senhor surpreende os nossos inimigos. Quando eles acharem que estão te pegando de surpresa, eles que serão surpreendidos, diz o Senhor dos exércitos. E Josué,
fez como o Senhor havia lhe ordenado e derrotou todos aqueles reis. E na volta, no caminho de volta, Josué toma a cidade de Hazor, que era aquela cidade fortificada cujo rei havia articulado o ataque contra Josué e contra o exército israelita. A palavra vai dizer que Josué, ele toma aquela cidade, ele mata aquele rei à espada, e vai dizer o seguinte, que esse rei, ele era o cabeça de todos os reinos que atacavam Josué. E aqui eu já quero deixar para você que Deus, ele vai atacar, ele vai atacar e entregar nas tuas mãos o cabeça, quem está articulando o ataque contra você. E quando eu falo de cabeça, vem na minha mente castas de demônios. Por que, Isabela? Porque toda casta tem um líder, toda casta tem um cabeça. Porque no mundo espiritual existe hierarquia. Então, quando você se consagrar, quando você jejuar, quando você orar, porque a palavra vai dizer que é a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Quando você for orar, ore com estratégia. Peça a Deus armas para derrubar o cabeça. Quem está orquestrando o ataque contra você? Quem está arquitetando o ataque contra você? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Peça a Deus sabedoria, as armas certas. Assim como ele deu a arma certa a Davi para derrubar o gigante filisteu. Davi não precisou usar armaduras de Saul. A arma veio direto do céu para ele. Através da sabedoria e discernimento. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor. Derrube esse cabeça que está orquestrando contra você, que está manipulando pessoas contra você. E aqui eu já quero deixar também, abrir um parêntese, a você que muitas vezes é acessado por pessoas que se fazem de amigo, de amiga, que se aproximam de você, e quando você menos vê, já está falando mal de outra pessoa, já está tentando manipular a sua mente para atacar uma outra pessoa, assim como esse rei fez. Se você perceber, a palavra vai dizer que ele foi pego na cidade dele. Josué não matou ele na peleja. Josué não matou ele no meio da peleja. Josué, na volta, no caminho de volta, toma aquela cidade e mata ele na cidade dele. Ou seja, o que eu entendo aqui? Ele manipulou, ele juntou pessoas para pelejar por ele, porque ele queria reinar. Ai, Deus, louvado é o teu nome. Ele manipulou os reis para reinar, para pelejar contra Josué, para que ele pudesse reinar. Então não seja inocente. Não se deixe ser manipulado por ninguém. Não crie inimizade com pessoas que você muito mal conhece, porque falaram isso, falaram aquilo outro. Vigia. Chega de ser crente menino, crente menina. Peça discernimento, sabedoria ao Senhor. Porque hoje ele fala mal da pessoa que ele se sente ameaçado. Usa você para pelejar contra essa pessoa. Amanhã ele vai falar mal de você, amanhã ela vai falar mal de você, vai pelejar contra você. Ele não saiu a peleja, ele usou pessoas para pelejar para ele, porque ele queria reinar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Não é tempo de ser mais menino e menina na fé. Não se deixe ser manipulada, não se deixe ser enganada. E a você que está sendo perseguido, Josué, o Senhor já te entregou essa peleja. O Senhor já te entregou o inimigo nas suas mãos. A cidade já é sua. Receba em nome de Jesus. Amém.